Eclesiastes capítulo 8. Porém, não vamos falar do versículo 1 ao versículo 10, porque esses versículos eles vão querer nos ressaltar sobre a obediência dos reis, sobre a obediência às nossas autoridades. Ele vai querer nos mostrar que nós temos que ter respeito para com as autoridades, que é sábio ter respeito com diversas autoridades, como por exemplo pai, mãe, os reis. Salomão bate muito em que o poder da autoridade de um rei, do versículo 1 ao versículo 10. Porém, não é este a ênfase deste estudo. Esse estudo é mostrar um pouco mais sobre a juventude, as coisas em que não devemos ser tolos e nem bobos. E então vamos fazer esse estudo começando a partir do versículo 11, onde a narrativa do versículo 11 ao versículo 17 ele vai falar que o pecador não é logo castigado, e o justo vê-se muitas vezes em adversidades. E parece que nós sempre olhamos para as pessoas erradas e elas estão sempre errando, mas sendo recompensadas pelo erro. Mas na verdade eu te digo que esses tipos de coisas é que nos engana, porque a ira de Deus não é tardia, o castigo de Deus não é tardio, e ele vem sempre no momento exato, ele vem sempre no momento em que nós não esperamos que acontecerá. Amém? Então vamos começar o nosso estudo em Eclesiastes 8, versículo 11, que vai dizer assim: visto como se não executa logo o juízo sobre uma obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ou seja, porque não se executa rapidamente uma sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Porque a gente não vê, quando a gente comete um erro, uma maldade, como a gente não vê o castigo já em seguida, nós achamos que não há problema em fazer aquele mal, nós achamos que não há problema em agir daquela maneira. Só que nós temos que vigiar, porque Deus não erra o momento exato da correção. Amém? Deus, ele é justo, e ele é fiel, e ele é verdadeiro para com as coisas em que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia. No versículo 12, ele vai dizer: ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Embora o pecador pratique o mal por diversas vezes e os seus dias pareçam ser longos, parecem ser aproveitosos, nós sabemos com certeza o que acontece com os que temem a Deus e os que honram a Deus. Nós temos que lembrar que é uma promessa para nós, para as nossas vidas, de uma vida melhor, de uma vida em um mundo muito melhor, onde as ruas são feitas de ouro, as paredes das melhores pedras preciosas. E muitas das vezes nós achamos que a recompensa dessa terra é muito melhor, só que ela não é. As recompensas da vida desta terra, as que nós adquirimos aqui, não chegam nem perto das promessas que Deus tem feito para mim e para você. Lembre-se que aqui é tudo passageiro. Não tem por que você ter inveja, não tem por que você ter mágoas por causa dessa conquista de pessoas com ruindade e maldade em seus corações. Cuida, porque a moeda que planta é a moeda que se colhe. Amém? No versículo 13 ele vai dizer: mas o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. O ímpio, ele não vai se sair bem, ele vai ter o castigo dele no momento certo. A diferença é que Deus dá a oportunidade dele se arrepender, para que a sua vida não seja perdida em pecado e em morte. Porque por mais que a gente cometa um pecado, se nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, mas as consequências daquele pecado vai vir do mesmo jeito. Não tem como eu plantar uma árvore de laranja e querer colher uma melancia. Não tem como eu plantar uma árvore de laranja e querer colher uma pera. Isso não existe. Aquilo que se planta, aquilo também é o que se colhe. E que são como as sombras, porque ele não temem diante de Deus. Quando ele fala que nós somos igual uma sombra que não temem diante de Deus, ele está querendo nos informar, ele está querendo nos dizer que
é tudo passageiro rapidamente. Parece que não, mas é tudo muito rápido e passageiro para as nossas vidas. No versículo 14, ele vai dizer bem assim: ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justo a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. Há uma vaidade que se faz sobre a terra. Há homens justos, a quem sucede de acordo com as obras dos ímpios. E também há homens ímpios, a quem sucede de acordo com as obras do justo. Eu digo que isso também é vaidade. Nós entramos em acordo com as coisas do mundo, e os ímpios pecadores tentam entrar de acordo com as nossas coisas, mas não para mudar de vida, não para mudar de postura, não para mudar a forma de pensar. Simplesmente por vaidade. Quantas pessoas se fazem de evangélicas para ganhar os evangélicos? E quantas pessoas se fazem de mundo para ganhar o mundo, mas acabam se convertendo àquilo? Nós, os evangélicos, temos a tendência de acompanhar a música circular. E isso nós temos que cuidar bastante. Porque muitas das vezes a maldade deles se encontra em nossos corações. E no versículo 14, o livro de Eclesiastes afirma que Deus faz as coisas corretamente, por mais que a gente não aceite. Há uma vaidade que se faz sobre a terra. Há homens justos a quem sucede de acordo com as obras dos ímpios. E também há homens ímpios a quem sucede de acordo com as obras do justo. No versículo 15 ele vai dizer: Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol, do que comer e beber, alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. A gente sempre elogia os motivos de alegria, os nossos motivos de felicidade, porque nós não temos nada melhor debaixo do sol aqui do que uma vida boa, uma vida confortável, uma condição financeira legal, né? Só que nós temos que lutar para conquistar isso, nós temos que batalhar para conquistar isso, porque tudo que a gente planta a gente colhe. E se nós trabalharmos de maneira correta, administrarmos a nossa vida financeira de maneira correta, a nossa vida amorosa de maneira correta, se nós cuidarmos da nossa vida emocional, você acha que nós não vamos comer, beber, alegrar-se, aproveitar-se do melhor da nossa vida? O problema é que a maioria não toma cuidado, a maioria não presta atenção no que está acontecendo. No versículo 16, ele vai dizer assim: aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem, sono nos seus olhos. Quando aplica o coração, quando você se dedica a conhecer as coisas, a buscar o conhecimento, a sabedoria, e a ver o que está acontecendo, a realidade verdadeira que corre sobre a terra, que indiferente se é de dia ou se é de noite, a gente não deixa se perder. Mas quando não nos importamos em analisar, avaliar o que está acontecendo ao nosso redor, a Bíblia diz que de dia e de noite nós acabamos adormecidos. Quando ele fala adormecidos, quer dizer que a gente não percebe o que está no decorrer de nossas costas. A gente não consegue perceber o que está acontecendo em nossa volta. E é nisso que nós temos que cuidar. Mais do que isso, devemos reconhecer que somente Deus sabe o que está fazendo e por que o faz, e devemos nos contentar em deixar que Ele governe o mundo de tal maneira. Nós precisamos aprender a confiar. Uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje é confiar em Cristo Jesus, é confiar em Deus. A palavra do Senhor diz que com o amor de muitos se esfriariam. Por quê? Porque nós não conseguimos confiar em Deus como nós deveríamos confiar e acreditar em Deus. Eu vejo pessoas falando que está passando fome e vai lá e pede para comprar fiado. Aí quando compra fiado não consegue pagar. Por quê? Porque já não tinha o recurso para comprar. A pessoa preferiu confiar na força das suas mãos de conseguir pagar depois por conta do que clamar a Deus, buscar a Deus, confiar em Deus, que Deus possa
suprir as necessidades, tocar no coração de um irmão, de uma irmã e falar, vai lá e leva essa cesta básica para algumas pessoas. E isso me chama bastante a atenção, porque muitos têm mais se preocupado em tentar fazer tudo por conta própria do que buscar a Deus no tempo oportuno. Lembre-se de uma coisa, é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. Não é Deus que precisa ser aperfeiçoado, é a sua fé que precisa ser aperfeiçoada no que você acredita e deixa de acreditar no que Deus é capaz de fazer por você, porque é a tua fé que move montanhas. Então não fique de dia e de noite dormindo, mas pare para orar, buscar, ler as sagradas escrituras do Senhor, porque Ele tem o melhor para você nesta terra. No versículo 17 ele vai dizer assim, então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não o achará. E ainda que o diga, o sábio que a virá a conhecer, nem por isso o poderá alcançar. Então contemplei toda a obra de Deus, que o homem não pode descobrir a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, contudo ele não a encontrará. E embora o homem sábio pense que a conhece, ainda assim ele não poderá encontrá-la. O que ele está querendo dizer com isso? Você pode buscar a sabedoria e o conhecimento. Você pode se esforçar para lutar, para buscar algo incrível de Deus para a tua vida, buscar conhecer algo sobrenatural. Mas como nós já ministramos, tudo na terra é novo. Nada na terra é novo. Tudo se refaz, o tempo, a história, os acontecimentos. Se você vê, ela se repete por um determinado tempo para que Deus possa trabalhar em nossas vidas. E você pode buscar o conhecimento. Como por exemplo o Covid. Porque o Covid veio, todo mundo tentando justificar e explicar o porquê o Covid aconteceu. Mas a verdade é que nós não teremos total conhecimento do porquê isso está acontecendo. Eu vi pastores ministrando que Deus permitiu o Covid para segurar o processo de evolução, para retardar o processo da volta dele. Assim como eu vi pessoas falando que Deus mandou uma desgraça, porque profetas vinham falando que haveria uma grande desgraça sobre todo o mundo se não se convertessem aos caminhos do Senhor. Da mesma maneira que eu vi diversos pastores dizendo que tudo isso é para acelerar o processo para a volta de Jesus Cristo, porque o amor de muitos se esfria e muitos deixam de buscar a presença de Deus. Nós não vamos conseguir todas as respostas, mas nós conseguimos um quebra-cabeça para alcançar o melhor entendimento e o melhor discernimento do que realmente é real e do que não é. E por isso, nessa passagem de Eclesiastes 8, do versículo 11 ao versículo 17, ele sempre deixa claro: todo domínio, todo poder e toda autoridade está diante das mãos de Deus. Confie nele, aplique o teu coração nele e que ele possa guiar a tua vida e guiar o teu coração. Amém? Então lembre-se, o ímpio, o pecador, aquele que você olha e fala assim, esse não será castigado, ele aproveita os melhores mesmo cometendo tantos erros, tantos pecados. Para de ficar olhando para ele, não olhe para ele. Olhe para a sua vida, porque é isso que o diabo tenta fazer nós enxergarmos os erros, os pecados dos outros, achando que Deus está deixando aquilo acontecer e passar, e que Deus não fará nada de errado, que Deus não corrigirá essas pessoas. Mas mentira de Satanás para a tua cabeça e para os teus olhos. Entenda o seguinte, entenda uma coisa: Deus, ele é amoroso, mas ele também é justo. Ele castiga aqueles que necessitam de castigo. Não fique olhando esse tipo de coisa. Se preocupe em ver como está o teu relacionamento com Deus e como está a tua vida com Deus. Se você confia nele arduamente ou se você não confia, ao ponto de uma simples pandemia balançar a tua fé e te tirar da igreja. Amém? Deus abençoe a tua vida e que isso tudo possa clarear e apaziguar a paz do teu coração e todos os conflitos que sempre se criam na nossa vida no dia a dia. Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Amém?